10 principais dúvidas sobre as medidas protetivas de urgência que eu recebo dos meus seguidores nas minhas redes sociais. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Vieira, eu sou advogado criminalista, eu sou especialista na defesa do homem acusado de violência doméstica. Se você ainda não me segue nessas redes sociais, @criminalista Vinícius Vieira, TikTok, Instagram, Koai, Shorts do YouTube, todos os dias pílulas diárias de 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo, sobre os aspectos criminais práticos da Lei Maria da Penha. Posto ali entre 10 e 11 horas da noite, às vezes passa um pouquinho, às vezes vem um pouquinho antes. Enfim, todos os dias você vai ter uma dose diária de informação sobre os aspectos criminais da Lei Maria da Penha. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, convido você a me seguir nas redes sociais. Agora, sem mais enrolação, vamos lá, as principais dúvidas que eu recebo dos meus seguidores das minhas redes sociais. E aqui, ó, não tá por ordem, tá? A primeira não quer dizer que é a que eu mais recebo, não fiz esse filtro. Essas são as que normalmente eu recebo nas minhas redes sociais e é importante fazer esse tipo de vídeo que daí abrange todas essas dúvidas e alguém que vai assistir vai tirar todas essas dúvidas também. Então vamos lá. Primeira dúvida é se as medidas protetivas também cabem para homens. Em regra, não. Nenhum aspecto da Lei Maria da Penha cabe para homens. Porém, recentemente o STF decidiu que é sim cabível a aplicação da Lei Maria da Penha, no caso das medidas protetivas de urgência também, as questões que envolvem relações homoafetivas entre homens. Até então não era possível, mas o STF deu essa decisão. Então, sim, a partir de agora se aplica sim as disposições da Lei Maria da Penha para as relações homoafetivas entre homens. Vamos para a segunda questão. Qual que é o prazo das medidas protetivas de urgência? Não tem prazo, tá? A lei não estabeleceu um prazo e hoje também o Poder Judiciário não vem estabelecendo prazo. Inclusive, essa é a interpretação tranquila do STJ. Alguns juízes, sim, quando recebem pedido de medida protetiva, estabelecem um prazo. 180 dias, 1 ano, ou até mesmo coloca lá 3 meses, enfim, é uma questão bem de juiz para juiz, tá? De interpretação de juiz para juiz. Mas a regra é, não tem prazo. Porém, há juízes que estabelecem, sim, prazos das medidas protetivas de urgência. Terceira pergunta, pode ser prorrogada? E aqui eu já emendo, quantas vezes? Pode ser prorrogada? Pode ser prorrogada sim. Quantas vezes? Quantas vezes for necessária para proteger a mulher que supostamente se encontra numa situação de risco. Vamos lá para a nossa quarta pergunta. Quantas medidas protetivas cabem ao mesmo tempo? Não existe isso de você ter mais de uma medida protetiva ao mesmo tempo. Isso não existe, não cabe. Até porque se você tem uma medida protetiva e a pessoa vai lá e pede novamente medida protetiva contra você, quer dizer que aquelas medidas que foram decretadas anteriormente, elas não são suficientes para a proteção dela. Logo, não sendo, não vai ser uma nova protetiva que vai definir alguma coisa. Ou o juiz vai definir para te intimar, para você justificar o descumprimento eventual, ou ele vai determinar que você coloque tornozeleira eletrônica, ou vai estabelecer que seja determinada, enfim, a pedido inclusive do Ministério Público, a sua prisão preventiva. Então não existe isso de mais de uma medida protetiva ao mesmo tempo para a mesma pessoa, pela mesma pessoa. Não existe. É uma só por vez. Ah, mas foi a mãe e o filho pediu medida protetiva. Aí é diferente. Aí você pode ter duas ao mesmo tempo, mas não uma pessoa pedir mais que uma medida protetiva e ter vigente mais de uma medida protetiva contra a mesma pessoa. Ok? Vamos lá. Quem que pode deferir, conceder as medidas protetivas de urgência? Bom, a regra é o juiz. Então, o juiz é a autoridade máxima, competente, como regra, para deferir, conceder as medidas protetivas de urgência. Excepcionalmente, por exemplo, nas localidades em que o município não for sede de comarca, o delegado pode conceder medida protetiva de urgência relativa exclusivamente ao afastamento do suposto ofensor do lar e, nessa mesma ocasião, se não houver delegado de plantão, o policial que estiver lá de plantão pode também determinar o afastamento do suposto agressor ou ofensor do lar. Mas, a partir dessa decisão, eles devem encaminhar ao juiz responsável pela localidade para o juiz verificar se ele mantém essa decisão ou se ele vai revogá-la, tá bom? Vamos então para a sexta pergunta. Ter medidas protetivas de urgência impede de falar, se comunicar com os familiares dela, mãe, irmão, enfim.
Normalmente, no mandado de medida protetiva, tem as pessoas que abrangem, que as medidas protetivas atendem. E normalmente também tem lá a proibição de contato com a suposta ofendida e também com testemunhas e familiares. Então, mãe, irmã, abrange também essas situações, ok? Então, pais, mães, irmãos, enfim, todo mundo abrange. Filho, abrange, Vinícius? Não necessariamente, a gente vai falar em uma das respostas a seguir, tá? Se estendem aos filhos, aqui ó, é a oitava, é a sétima. Se as medidas protetivas se estendem aos filhos. Normalmente não, tá? Normalmente as medidas protetivas não afetam o direito de visitas do pai, tá? A não ser que esteja expresso no mandado de medida protetiva que abrange os filhos, as medidas protetivas não o impedem de exercer a sua paternidade, fazer a visita aos seus filhos, ok? Oitava pergunta, como solicitar as medidas protetivas? Normalmente, essa é a regra, tá? A mulher vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, nessa oportunidade ela já solicita medidas protetivas no próprio registro da ocorrência ou na própria declaração ofertada por ela para a autoridade policial, que vai ter um prazo de até 48 horas para encaminhar ao Poder Judiciário, para o Poder Judiciário decidir em também igual prazo de 48 horas, e decidindo nesse prazo, o oficial de justiça tem que também intimar o suposto ofensor em até 48 horas também da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência. Essa é a regra, mas existem outras possibilidades também. Por exemplo, ela, através de um advogado, pode fazer um pedido judicial, ela entra com a ação, fazendo um pedido diretamente no juízo para ter medidas protetivas de urgência. Essa é outra possibilidade. Nona questão, tem audiência? A regra também é que não tem audiência nos processos das medidas protetivas de urgência. Um hábito que nós estamos vendo, especialmente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é uma audiência de acolhimento. Essa audiência de acolhimento, ela tem um propósito de apurar junto à suposta ofendida se ela está precisando de algum apoio do Estado. E, no caso do suposto ofensor, do suposto agressor, basicamente dado um puxão de orelha e para ele se atentar às condições que foram impostas nas questões que envolvem as medidas protetivas de urgência, as próprias condições das medidas protetivas de urgência. Uma outra possibilidade de ter uma audiência, é bem difícil de acontecer, é a seguinte: a mulher faz o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência. O juiz, ele tem a possibilidade de, ouvido o Ministério Público, revogar essas medidas protetivas, ele determinar que seja feito um estudo pelo corpo de psicólogos do Poder Judiciário da mulher, ver se realmente é espontânea, é voluntária essa apresentação da intenção dela de ter as medidas protetivas de urgência revogadas, ou também uma terceira hipótese é ele agendar essa audiência para ele e o promotor de justiça ouvirem diretamente dela essa vontade de ter as medidas protetivas de urgência revogadas. Mas a regra, maioria dos casos, tem audiência, filhos? Não, não tem audiência. E a última questão é, pode existir a medida protetiva sem que a mulher peça, ou seja, ter uma medida protetiva, uma mulher pode ter em favor de medida protetiva de urgência sem que ela tenha pedido? Pode, porque além da própria mulher como parte legítima para requerer medidas protetivas de urgência, o Ministério Público também pode requerer medidas protetivas em favor da mulher, tá? Então, e o Poder Judiciário pode sim acolher isso. Ministro, ela não quer essas medidas protetivas, daí ela pode solicitar a revogação dessas medidas protetivas, mas também não é porque ela solicita a revogação, é que necessariamente o Poder Judiciário vai revogar essas medidas protetivas. Bom, viu que bate-papo legal? 10 principais dúvidas, ainda eu coloquei uma a mais aqui, quantas vezes podem ser prorrogadas ainda as medidas protetivas de urgência, para a gente incrementar bastante esse conhecimento que vocês têm a partir de agora sobre as principais dúvidas que os meus seguidores pedem para mim e me questionam nas minhas redes sociais. Se você não me segue ainda, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ative o sininho, que sempre está saindo vídeo novo interessante sobre os aspectos criminais da Lei Maria da Penha, inclusive também concernentes às medidas protetivas de urgência. Um forte abraço e até o próximo vídeo.